Porque é o seguinte, o que é o interessante? Eu estava falando esses dias que é um negócio que a gente não percebe. Eu falei isso, não me lembro, foi esses dias. O interessante do casamento é que a palavra de Deus diz para nós que quando os dois se unem, se juntam e se tornam uma só carne. Mas interessante é que ao se tornar uma só carne, um corpo estranho vem para dentro desse corpo. Entenda isso em espírito. Uhum. Você que está em casa também entenda isso. Só para você entender, tanto que é complexa a relação. E aí você tem uma pessoa agora que entrou dentro de você, que se torna uma só carne e o espinho entrou na carne. E aí, como lidar com esse espinho? Como lidar com esse processo que machuca? E aí a pergunta para vocês entendem que nessa relação, vocês reconhecem hoje que um machucou muito o outro? Vocês reconhecem que nessa falta de condição amigável ali de se entender, um pode ter muito machucado o outro, já que um espinho, um corpo estranho entrou aqui nessa história, e aí acaba que sem querer a gente fala coisas que não deveria falar, faz coisas que não deveria fazer. Então, você entende? Eu quero perguntar primeiro para a Aline, depois para o Alex. Você entende que ambos se machucam? Entendo. Hoje você reconhece isso também? Eu reconheço, principalmente no início, naquela fase de conhecimento, né? Dos primeiros anos e mesmo depois. Muitas vezes, sem querer, a gente ainda machuca. Ainda consegue ferir o outro. E o que começa a ter depois de um determinado tempo é o respeito por você entender aquela pessoa, né? Saber o que ela gosta, o que ela não gosta, por que ela tá fazendo aquilo, por que ela não tá fazendo aquilo. Mas antes disso, machuca sim. Uau. Eu entendo que machuca. Uau. Até inconsciente. Até inconsciente. É. E muitas vezes, Alex, eu quero... a gente em relação, a gente fere e é ferido. E teve situações que você teve que ficar muito calado e teve situações que você acha que você falou demais? Assim, eu aprendi com o tempo que na hora de você estar na discussão, um tem que calar. E lá em casa sempre é eu calo mesmo. Às vezes ela ainda fica assim, você não fala nada. E eu falo, não adianta, na hora ali não adianta. E eu sou assim, ó, Gilberto, se eu ver que eu cometi um erro, cara, não demora não, eu vou lá e peço perdão. Não demora não. Agora, a Aline, ela pode perceber, mas ela não pede. É porque eu sempre tô certo, aí não tem como. Tá sempre certo, né? A mulher até quando erra, acertou? Então, assim, eu não tenho dificuldade, não. Se eu errar, eu volto atrás, peço perdão. Às vezes, nem eu tô... Eu acho que nem errado eu tô, mas eu vou lá e... Eu não gosto de briga de jeito nenhum. Até porque a advogada é ela, né? A advogada é ela, né? A advogada é ela. Eu sou advogada, meu favor. A advogada é só a favor. Sempre ganhando de 1-0, mas é relação. Sempre ganha. Uma das coisas mais interessantes em relação, você que está em casa, precisa entender assim, pessoas não vão simplesmente mudar porque você deseja. Não é sobre você desejar, é sobre você construir isso. Gravem sempre isso para sua vida. Não é sempre sobre você desejar. Desejar, a gente deseja. Mas a gente tem que construir isso. Aqui é uma relação que foi construída. Então hoje vocês podem sentar diante de pessoas que estão entrando nessa história. E é o bonito do Encaixado é isso, porque a gente aprende, né? Essa mesa aqui, a gente está sempre aprendendo muito. Eu e a Clélia, nós aprendemos muito aqui ao passar dos anos, que a gente está aqui 2 anos já, quase 2 anos. São 54 episódios. E as histórias nos ensinam muito. E a gente com certeza também viu muitas coisas saírem daqui que contribuiu com a vida de muitas pessoas. E um dos maiores erros que a gente comete é querer achar que dá para se fazer alguém perfeito e daquele moldar daquela maneira com as próprias mãos. Não existe isso, né? Então não existe isso. Você acaba moldando você. O interessante é que Deus ele toca no barro e faz o homem. E a gente toca na gente para modelar a gente. Então, quando a gente modela a gente vai ser para o outro pessoa diferente. Porque se a gente fica pensando, você tem que mudar, você tem que ser diferente, você tem que fazer isso. E nem sempre isso vai acontecer. Então, a pergunta que fica para você está disposto
a viver e ficar do lado de alguém que não tem tempo, não tem data para mudar, para ser diferente, para ser da forma que você espera que seja, você precisa entender isso, porque às vezes você está numa relação, não entende que vai se levar um tempo para essa pessoa ser diferente, e às vezes essa pessoa é muito imatura ainda, é muito infantil, e aí é muito inocente mesmo. Eu queria muito usar essa palavra, porque essa palavra inocente significa que ela não tem consciência. Pessoa que tem inocência, ela não tem consciência. Às vezes você está numa relação que você está tendo dificuldade de aceitação daquela situação, mas é por conta da inocência mesmo. Eu quero até aqui fazer um parênteses aqui. Eu vejo o Alex, eu olho para você, Alex, eu consigo enxergar seu coração do lado de fora, a simplicidade que você é. Você é uma pessoa muito simples, muito simples. E talvez essa simplicidade te comprometeu muito também. Pode ter certeza. Essa simplicidade chega a ser uma simplicidade tão inocente que às vezes compromete. Por quê? Porque às vezes no momento que deveria posicionar, às vezes não conseguiu se posicionar. E aí, às vezes, é uma coisa que você deveria falar não, você falou sim, uma coisa que você deveria falar sim, você falou não. Simplesmente por falta de maturidade, talvez, que você possa ter tomado umas pancadas aí, que é natural, porque esse encaixe, mas eu quero aqui exaltar a sua hombridade de resistir nesse fogo. Porque, cara, foi provado a ferro e fogo. Só sabe quem passa por isso. Resistir num território que você podia ter dado muito errado ali. E hoje ver vocês dois aqui, um casal bonito, vocês dois, é bonitinho demais. Bonito mesmo. Bonitinho é pequeno, né? Bonito mesmo. Vocês são um casal bonito. Então vocês chegaram até aqui, cara, ferro e fogo. Então você foi provado no fogo, meu irmão. Então agora é simples. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus. Não é qualquer coisa que vai derrubar vocês, não. Pode ter certeza.